Aleluia, 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 aleluia. Fica em mim, eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós que estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permaneceu em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos e lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que dais muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, no dia do trabalho, hoje lembramos desse grande padroeiro, patrono da Santa Igreja, São José, trabalhador, operário, para homenagear todos os trabalhadores. Papa Pio XII justamente quis realizar essa homenagem, instituindo o dia de São José, quando se consolidou 1º de maio, o mundo inteiro, o dia do trabalho. Lembrando que o Pai trabalha, o próprio Senhor fala isso. Eu trabalho sempre também, Jesus. O trabalho edifica. Então, para recordar a cada um de nós que as tarefas diárias, as atividades nos santificam também. Passou-se uma imagem um pouco equivocada por conta do relato da criação e da desarmonia causada pelo pecado, quando Adão e Eva saem do paraíso e têm que extrair da terra o fruto de seu sustento. Mas não é essa a intenção bíblica, de entender o trabalho como uma maldição. De vez em quando se disseminou
essa mentalidade, até de uma certa forma para dar a entender que os que gozavam de uma posição social elevada e, portanto, não trabalhavam, eram privilegiados por Deus. Nada mais equivocado. Deus trabalha. Ele no relato bíblico, tem um simbolismo do relato para sinteticamente dizer que Deus fez tudo o que quis e era bom. No 7º dia ele descansou, para mostrar que na dignidade do trabalho se requer também um tempo dedicado à família, culto prestado a Deus. Para nós cristãos é o domingo, dia do Senhor. E é óbvio que a gente precisa até fazer uma reflexão dentro dessa cultura nossa, hoje muito marcada pelo pragmatismo, que domingo as pessoas, para se sustentarem, precisam trabalhar. Como lidar com essa realidade? Mas é preciso dar dignidade a todo trabalhador e trabalhadora que se empenha na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Depende de cada um de nós. São José, assim, cuidou da sua família. A gente chama o José carpinteiro, mas o sentido mais correto deveria se chamar artesão. Com o seu talento, o seu dom de trabalhar com a madeira, ele sustentou a família de Nazaré. Homem justo, diz a Sagrada Escritura, ou seja, honesto, piedoso, porque o homem justo na Bíblia não é só aquele que dá o que é devido, uma relação de troca social. Homem justo é aquele que vive intensamente a vontade de Deus, porque tudo que vem de Deus é justo. Justo e misericordioso nosso Deus. A justiça, no sentido da mentalidade greco-romana, ocidental, dar aquilo que é devido. E nem sempre é assim. Precisamos pensar na justiça não só punitiva, para isolar um elemento que prejudica a sociedade, mas na justiça restaurativa, daquela que dá oportunidade às pessoas de mudarem, trabalhar nesse sentido. São José é chamado homem justo, porque era um homem de fé, um homem devotado, um homem dedicado à sua família, às suas tarefas, como todos nós devemos ser. São José é um grande modelo, exemplo para nós. No dia do trabalho, pensemos na realidade hoje social. No passado, o Brasil precisa fazer um resgate muito sério em relação à escravidão, quando retirou os africanos de sua terra para enriquecer os senhores de escravos do café aqui da região, que tem seus quadros em vestes muito bonitas nos museus, mas quem construiu o país foram aqueles que lavraram a terra, plantaram, cultivaram, fizeram produzir, sem nenhum direito, sem dignidade. E dizemos, isso foi no passado, mas infelizmente hoje isso acontece, se repete no mundo e no Brasil também. De vez em quando ouvimos falar de trabalho escravo, quando as pessoas iludidas, buscando sobreviver, ficam quase que aprisionadas por um esquema muito bem montado, de modo que sempre endividados não conseguem se livrar daquela situação. É um trabalho praticamente escravo, onde lhes rouba a dignidade, em todos os aspectos. Tivemos a oportunidade na Assembleia dos Bispos, de ouvir um bispo da África, do país chamado Burkina Faso, e ele falou do terrorismo internacional, das situações difíceis que a Igreja Católica enfrenta, ele como bispo. Mas falou da esperança de um povo jovem, que a maioria dos
da população de Burkina Faso é jovem, e a Igreja Católica muito participativa e atuante, e ele, inclusive, para poder atender pastoralmente a diocese, ele precisa utilizar um helicóptero doado pela ONU. Ele tem que percorrer de helicóptero. Sabe por quê? Não, porque é bispo, então tem privilégio? Não. Porque as ruas daquela região, por conta do terrorismo, cheias de minas, nos carros explodem facilmente. Então, para ele poder atender, tem que utilizar desse veículo de locomoção. E lá, mas é uma igreja perseguida, uma igreja atuante, participativa. Nas estatísticas, mais de 80% dos católicos participam das missas, das celebrações. Vocês sabem qual é o país que menos participa na igreja? Mesmo se dizendo católico? É o Brasil. Que coisa! Um país onde nós, pelo menos, temos liberdade religiosa, podemos fazer nossas procissões, nos reunir. Eles não. Eles se reúnem com receio do terrorismo islâmico. E por que o terrorismo? Com a influência dos países do Ocidente internacional. Porque tem a questão econômica. Eles forçam as populações a saírem de suas terras, porque são terras ricas de minério, de diamantes, de pedras preciosas. Então o terrorismo expulsa e entra as grandes corporações interesseiras. É uma questão muito complexa, delicada que vive, mas é a região que mais cresce. O catolicismo, padres religiosos. O Brasil está se tornando, como a Europa, um país, infelizmente, estéril na religião e na fé. Porque não existe essa coragem, essa convicção, essa fidelidade própria de quem é perseguido. A perseguição é velada, é a pior de todas, porque nós vivemos numa sociedade que se diz laica, mas na verdade deseja implantar o laicismo, oposição à religião e à fé, porque nós concordamos com um país laico, onde todas as religiões vivam em harmonia, se respeitando, cada um respeitando a fé do outro, convivendo na fraternidade, como pede o Papa Francisco. Toda religião deve anunciar, deve propor sempre o caminho da fraternidade. Uma religião que se baseia na violência, na agressividade, na imposição de sua mensagem sobre o outro, não é uma religião autêntica. A religião deve ser do amor, justiça, do respeito, cada um com sua convicção. Também não adianta a gente falar, toda religião é igual, cada um segue a sua, sim, mas com convicção daquilo que você crê. E nós católicos temos nossas convicções que se diferem de fanatismo. Fanatismo é uma doença religiosa, em que você agressivamente quer impor sobre o outro a sua verdade. A verdade de Deus não pode ser imposta. Deus não impõe, Ele que é a verdade. Veja um relato de Pôncio Pilatos com Jesus. Quando Pôncio Pilatos se dirige a Jesus, pergunta: o que é a verdade? Ele estava diante da verdade. Jesus não respondeu. Porque se você está diante da verdade e a nega, nada o que fazer. E às vezes somos assim. A verdade está clara, Jesus, sua palavra, o Evangelho, mas negamos com justificativas, subjetivismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. E não temos clareza. Uma religião sem clareza, sem propostas claras de caminhos a serem percorridos, uma religião
conformista com o mundo, a mentalidade do mundo, deixou de cumprir a sua missão. Deixou de ser sal da terra e luz do mundo. Todo mundo procura seguir sua fé. Quando se trata de igreja católica, o preconceito é grande. Devemos estar preparados para enfrentar oposições e resistências. Nós, pastores e todos os batizados, convictos da sua fé. São José nos ensina a viver essa fé com autenticidade, com firmeza, com convicção. Pouco se sabe no Evangelho sobre ele, mas é o suficiente. Um homem que teve a coragem de acolher Maria, grávida. Justo que era, não quis expor a jovem que estava prometida em casamento. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas acreditava na honestidade de Maria. Ele percebeu que era algo especial vinda do Altíssimo. Por isso ele não quis expor Maria. Ela podia ser apedrejada até a morte, expulsa. Isso é que é um verdadeiro homem, não um covarde que expõe a sua esposa, que maltrata a sua esposa e as filhas, filhos. Um homem de verdade, ele não levanta a mão contra a sua esposa, a sua filha, as pessoas, aqueles que eles têm que cuidar. Se é um homem de verdade, não é assim, não age assim. É um covarde, é um homem que precisa aprender a lição de José, que gastou-se pelo bem de sua família. Assim ele fugiu para o Egito para proteger, saiu daquela região que estava sendo perseguida, voltou, dedicou-se a seus trabalhos e tarefas, discreto, humilde. Em sonho, o anjo foi até ele e disse: não temas receber Maria. Ela recebeu uma grande missão, e você também, de receber o Filho de Deus como seu filho. Que fez José? Acolheu essa missão e foi até o fim. E todos nós somos chamados a ir até o fim. Nós, padres religiosos consagrados, todos os pais de família, reavivar o nosso compromisso diante de Deus. Se Maria precisou dizer um sim, foi determinante José também. O sim de um homem justo, modelo de todos os homens. Maria, de uma mulher do silêncio, do sim, da entrega, modelo de todas as mulheres. Homens e mulheres são chamados a contemplar Maria e José e constituir, basear sua família neste grande modelo. Constituído por Deus, a família, o homem e a mulher se unem para formar esse laço, esse vínculo sagrado, que o mundo diz o contrário. Claro, torna-se comum divórcios, separações, divisões. Ah, mas isso é normal? Não. Nem tudo que é comum é normal e correto. É comum o vício, alcoolismo, etc. Pode ser, não normal. E a gente tem que saber ter clareza nas questões dos valores da nossa fé, no que acreditamos. Está no catecismo, na palavra de Deus, no magistério da igreja. E caminhar nessa direção. Porque olhando para a verdade, não voltamos as costas, como fez Pôncio Pilatos. Diante da verdade aderimos, como Pedro fez diante de Jesus. Claro que depois teve um momento da fraqueza, ele se acovardou, mas aquela verdade estava diante dele. E diante daquela verdade, ele se arrependeu, ele mudou, ele se tornou um homem, o primeiro Papa da igreja, deu a vida por Cristo. Nós podemos fazer como Pedro, como Tiago, como João, como Paulo, ao contemplar, ao encontrar a verdade, aderir a ela. E a verdade que não é o que eu penso, que eu gosto,
mas o que eu devo diante de Deus em consciência fazer. Isso é a verdade. Pôncio Pilatos não. Preferiu, o cinismo de caminhar pensando em sua carreira, sua posição, o que poderia lhe favorecer, apesar da consciência dele gritar. Ele preferiu declinar diante da verdade que estava diante dele. E nós? O que nos move? Interesses? Comprometimentos? Apegos? Hoje um jovem que se dedica à vida consagrada e religiosa exige muita coragem. Também o jovem que abraça a vocação matrimonial, ele encontra a verdade e adere. E a verdade que exige, o faz gastar-se pelo reino, como foi a escolha como está sendo a escolha do diácono Lucas, será ordenado no sábado aqui da nossa comunidade. Por uma feliz coincidência ou providência, inclusive o Papa Francisco, nas intenções do apostolado da oração deste mês, o que ele nos pede? Pela formação de religiosos e a boa formação dos seminaristas futuros presbíteros da nossa Santa Igreja. Pede que rezemos para que as religiosas, os religiosos e os seminaristas cresçam na sua caminhada vocacional por meio de uma formação humana, pastoral, espiritual e comunitária que os leve a ser testemunhas credíveis do Evangelho. Ou seja, é encontrar a verdade, Cristo, caminho e vida, encontrar, aderir e seguir até o fim. Como fizeram Maria, José e ao longo dos séculos tantos grandes homens e mulheres da história da Igreja, que nem conhecemos, mas não viraram as costas para a mensagem de Cristo, a verdade que é Cristo, que nos confronta, que nos faz sair de nós mesmos, nos leva a reavaliar atitudes e posicionamentos, conformidade com a palavra dele, viva e eficaz. Esse é o caminho que nos propõe o Senhor, que somos chamados a aderir. Trabalhemos por uma sociedade melhor. Sejamos bons trabalhadores da vinha do Senhor. Todos nós, pastores e fiéis. E com alegria, possamos nos gastar por amor ao reino dos céus, felizes e realizados, porque Deus nos escolheu, nos chamou para a sua sublime missão, cada um com sua vocação específica. Assim seja.